Olá, tudo bem? Eu me chamo Sanara Nunes, Cake Design, e no vídeo de hoje nós vamos ensinar como fazer uma massa de bolo estruturada para bolos artísticos. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilhe, para que nós possamos trazer muitas mais dicas de confeitaria e de várias outras coisas da culinária para vocês. Vamos lá? Vou falar primeiro os ingredientes que a gente vai usar, certo? Nós temos aqui 2 xícaras de açúcar refinado, nós temos 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, e aí eu já vou começando a dar a primeira dica para vocês. A farinha de trigo, por que ela tem que ser sem fermento? Porque o fermento, quando ele entra em contato com qualquer umidade, que no caso aqui seria o ovo, o óleo, o leite e a água, quando ele entra em contato com qualquer umidade, ele já começa a evoluir. Então, a farinha de trigo sem fermento, quando você faz a mistura sem ele, você vai estar evitando que o fermento comece a sua evolução e você deixa para ele evoluir só lá no forno. Muita gente que me pergunta em minhas aulas o porquê meu bolo não inchou, porquê isso, porquê aquilo. Muita gente usa farinha de trigo com fermento. Uma das causas pode ser exatamente isso, certo? Porque a ação do fermento, ele começa imediatamente no contato com o ingrediente líquido. Então a farinha de trigo, para vocês, tem que ser sem fermento, ok? Aqui nós temos 1 xícara de leite em pó, que aí vocês podem usar a marca de preferência. Aí vocês vão perguntar aí nos comentários. E você usa qual? Eu uso Ninho, não tô ganhando nada, mas eu acho o sabor mais legal e não dá gruminhos na massa, é bem bacana. São 2 ovos inteiros, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 xícara de água, 1 colher de sopa de fermento e 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Vamos começar colocando o açúcar, tá? Vocês estão vendo aí que eu tô colocando o açúcar numa peneira, né? Aí vocês devem estar se perguntando, Sanara, por que peneirar o açúcar? Uma das respostas é essa, certo? O açúcar é refinado, mas ele vem com gruminhos dentro. Isso aqui não é bom para sua receita, certo? Você vai mexer o açúcar. Você vai dissolver isso aqui também, não tem problema não. Você vai mexer para ver se o açúcar dissolve. Se não dissolver, você vai descartar isso aqui. Como vocês podem observar, ó, fica isso aqui. Isso aqui deve ser descartado, tá? Ó, não vai pro bolo, tá? Ele pode danificar a sua massa. E aí eu pego agora a farinha de trigo e faço o mesmo processo. Vou colocando e peneirando, certo? Isso também vai fazer com que seu bolo ele fique mais airado, ele vai dar mais leveza na massa, certo? Você vai botando e vai peneirando todos os secos. Olha que legal, esse bolo não vai na batedeira. Você economiza essa massa, você economiza energia. Para quem diz, eu não tenho uma batedeira boa, não vou conseguir fazer um bolo bacana porque eu não tenho uma batedeira planetária, bacana, top de linha. Não precisa. Você pode conseguir alcançar o seu objetivo sem batedeira, apenas com fouet. Essa massa é maravilhosa para bolos artísticos. Agora vamos colocar o leite em pó, também peneirado, pelo mesmo motivo dos demais ingredientes a ser. Peneiramos os ingredientes, misturamos de novo, ó, tudo misturado, certo? Os secos. E agora nós vamos acrescentar os ingredientes molhados. Esses ingredientes molhados, você pode perguntar, Sanara, tem sequência? Primeiro isso, primeiro aquilo, só tem um detalhe.
Deixe um pouquinho do leite, não derrame o leite todo. Deixe um pouquinho de leite para você dissolver o bicarbonato de sódio, certo? Por quê? Porque o bicarbonato de sódio, ele pode soltar um odor na sua massa. E aí você misturando o bicarbonato de sódio com o leite, vai neutralizar qualquer odor ruim que ele possa dar à massa. Ele faz a massa evoluir melhor, junto com o fermento, sem odorizar a massa, certo? Então, a única dica que eu digo é não coloque o leite todo, deixe um pouquinho para dissolver o bicarbonato. Mas os outros ingredientes, tranquilo. Joga. Uma xícara de água, joga. O leite, você vai derramar metade para poder dissolver o bicarbonato de sódio. Dissolvo ele sem mistério, certo? Só percebo se ele está totalmente dissolvido. E aí, eu acrescento na massa. Não tem necessidade de ser por último. O bicarbonato de sódio, ele não vai interferir na evolução da massa fora do forno, não. Isso aqui ele tem outra finalidade, que é dar maior evolução na hora do forno, mas não tem problema colocar, antes de colocar o fermento. E aqui nós vamos mexer. Ó, tá vendo aqui a massa? A massa não tem mistério, certo? Massa maravilhosa. Agora a gente acrescenta o fermento. Dá uma leve mexida, também não precisa mexer demais, justamente pelo que eu falei no início. Para não ativar o fermento e ele não começar a trabalhar na massa antes de entrar no forno. Agora, ó, essa massa é uma pergunta muito frequente nas minhas aulas. Sanara, essa receita é para um bolo de que tamanho? Eu uso muito essa massa para um bolo de 20 centímetros de diâmetro. Fica perfeito. Mas se eu quiser usar um bolo menor, eu sempre costumo dar a dica do seguinte: quando vocês forem montar o bolo na massa, o bolo ele tem que ficar no máximo até a metade da forma, para poder a massa ter espaço para evoluir e crescer. Quando vocês botam o bolo muito aqui na borda, ele não tem espaço para evoluir, certo? Outra dica que eu dou é aqui, ó. Essa forma é de 15 centímetros de diâmetro, tá? Então, essa massa aqui, ela vai dar 3 bolos de 15 centímetros, você colocando assim aproximadamente 3 dedinhos de massa, tá certo? Então, como é que eu coloco essa massa dentro da forma? Eu coloco um papel manteiga no fundo, passo um tiquinho de manteiga, colo o papel manteiga no fundo e nada na lateral. Aí você vai me perguntar: Sanara, por que você não unta a forma? Por 2 motivos. Primeiro, quando você unta a forma com farinha de trigo, vai criar uma crostinha no bolo, que muita gente ama essa crosta. Mas na confeitaria não é legal. Por quê? Porque dependendo do peso da mão de quem vai decorar, quando você passa a espátula, você vai arrastar essa crosta e vai danificar a sua decoração. E também porque ela vai criar uma resistência à evolução da massa quando ela estiver dentro do forno. Porém, se tiver aquela forminha de furo no meio, ou você bota desmoldante ou você vai ter que untar mesmo. Mas essa forma redonda, retangular, quadrada, não precisa untar as laterais. O que é que você vai fazer? Quando o bolo sair do forno, quando ele estiver naquele estágio nem muito quente, nem muito frio, você vai passar uma faquinha na lateral para ele descolar e desenforma. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ela tá aqui, ó, 3 dedinhos de massa, certo? Ela vai evoluir. Eu sempre gosto, como eu gosto de confeccionar meus bolos com maior altura, eu boto ela aqui porque ela evolui, ela não vai encher a forma toda, mas na outra forma ela vai evoluir também e eu vou conseguir fazer um bolo de altura dupla sem gastar muito ingrediente. Porque se eu colocar a massa nela até aqui a metade, que é que muitas confeiteiras fazem isso, e não tá errado, mas o que é que o que pode acontecer? Minha forma ela é alta, certo? Quando eu boto a
massa aqui no meio da forma, ela vai demorar mais tempo para assar, certo? Então, quando ela demora muito tempo para assar, o bolo vai ficando ressecado. E aí você vai precisar umedecer demais a massa para dar mais leveza ao seu bolo. E se você colocar só esses 3 dedinhos aqui de massa, não é preciso, ele assa rápido e a massa fica maravilhosa. E para finalizar, eu vou dar algumas dicas essenciais para vocês. Primeiro, vai fazer a massa, liga o forno 180, 200 graus, certo? Conheça seu forno. Forno, você tem que, é uma coisa de paixão na confeitaria. Você tem que conhecer seu forno para saber o resultado que ele vai te entregar. Então, assim, liga o forno entre 180 e 200 graus, deixa ele ligado e vai fazer a massa. Vocês viram que a massa é bem rápida, então vai dar 10, 15 minutinhos no máximo de pré-aquecimento. Colocou no forno, aí vem a dica top, tá? Com papel e caneta aí para anotar. Essa dica é essencial, vai te ajudar bastante para entender o teu forno. O que é que você vai fazer? Você vai colocar o bolo no forno e vai marcar no relógio 10 minutos e vai observar o crescimento do bolo. Se o bolo nesses 10 minutos ele cresceu e ele não está coradinho, ele ainda está branquinho, teu forno tá ok. Mas se nesses 10 minutos que você marcou o bolo não cresceu, ele tá frio, ele precisa esquentar. E se nesses 10 minutinhos o bolo cresceu e já ficou corado, ele tá quente demais. Então comece a entender teu forno dessa forma. Comprou um fogão novo, trocou o forno, mandou ajeitar, fez revisão, sempre dá essa estudada de 10 minutos no teu forno com qualquer bolo que você vai fazer. E a última dica, que é uma falha que muita gente comete, é guardar fermento na geladeira. Não guarda, tá? A geladeira, ela dá umidade, então ele não pode pegar a umidade. Por quê? Porque ele vai começar a desenvolver, então você vai perder a essência do fermento dentro da geladeira, para quando ele for pro teu bolo, ele já vai ter trabalhado, digamos assim, a metade dele já vai ter trabalhado dentro da geladeira. Traduzindo. No próximo vídeo, nós vamos trazer dicas de como fazer o chantininho no ponto perfeito para a decoração de bolos artísticos. Vou chamar minha mini chefe maravilhosa para dar uma super dica para vocês. Vem, Beatriz! Olha que coisa fofa, minha filha Beatriz veio dar um recado especial para vocês. Qual é, filha? Se inscreva no canal da minha mãe, compartilhe, dá um like, comenta e compartilhe, se inscreva no canal. Compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. até! Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, e no vídeo de hoje...